Bem, gente, boa noite. Aqui é o Bruno do canal Água Viva. Estamos aqui para mais um vídeo. Conforme prometido no último vídeo, hoje a gente vai falar exclusivamente de dízimo. Bem, mas primeiramente eu gostaria muito de agradecer o apoio de todos. Muito obrigado. Eu tenho recebido diversos e-mails com perguntas, com dúvidas, e eu tenho tentado responder a todos. Muito obrigado pelo apoio, inclusive pelas críticas também, porque sempre é bem-vinda, principalmente quando são críticas inteligentes, né? Posições bem colocadas, porque como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, estou aprendendo sempre e tentando apenas passar para vocês aqui da forma mais simples possível, as verdades sobre as escrituras. Bem, e sempre lembrando e afirmando que não falo nada pela minha boca. Eu não falo nada pela minha boca porque só vai sair besteira. Então, sempre usando as escrituras como parâmetros para estar colocando aí os vídeos para vocês. Gostaria também, antes de começar, só lembrar vocês para quando assistirem o vídeo do canal Água Viva, inscrevam-se no canal para ajudar a manter esse trabalho aí. Se vê algum anúncio, veja esse anúncio até o final também para ajudar a manter esse trabalho do canal Água Viva. O e-mail do canal Água Viva é canalaguaviva@gmail.com. E quem quiser também seguir o Água Viva no Twitter é @canal Água Viva, que vocês vão seguir lá e sempre quando eu posto um vídeo eu estou colocando lá também as novidades sobre o canal, cada vídeo que é gravado. Bem, peço desculpa a todos por eu ter demorado um pouquinho a gravar de novo, porque como eu disse, essa época de carnaval eu trabalho muito. Então é uma das épocas que eu mais trabalho. Então ficou muito difícil, fiquei sem tempo. Mas hoje estamos aí. Bem, gente, eu vou falar hoje do dízimo, né? Que é um assunto muito complicado e dá muito pano para manga. E antes de começar, como sempre faço, para não perder tempo, só vou confirmar se está gravando. Sim, está. Então, esse assunto é um assunto complicado, né? Porque envolve coisas, né? De interesse de pessoas, o dízimo, né? Interesse financeiro. Então, eu não estou aqui para discutir se a pessoa dá ou não dá dízimo, julgar ninguém, porque esse não é o objetivo. O objetivo único do vídeo é esclarecer se o dízimo que é praticado hoje, ele tem amparo nas escrituras, ele tem base nas escrituras. Esse é o objetivo único. Não é julgar ninguém, quem dá o dízimo, quem deixa de dar. É assim, é segundo as escrituras dizer se esse dízimo praticado hoje ele é correto, é para fazer ou não é para fazer. Aí cada um vai tirar sua conclusão. Como eu digo, eu não sou o dono da verdade. A verdade é o Salvador, aquele que morreu por nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, vamos ver, segundo as escrituras, se esse dízimo praticado hoje, ele é realmente, tem base, tem amparo nas escrituras. Para começar, como sempre, eu estou com a Bíblia aqui online. A Bíblia online não, perdão, eu baixei a Bíblia Ferreira de Almeida no celular para facilitar aqui, para a gente achar. E o primeiro comentário vai ser: é inquestionável que o dízimo ele é um atributo da lei de Moisés. Aquela lei que quem viu o vídeo, Lei de Moisés versus Lei do Criador, aquela lei com 600 e poucos preceitos, o dízimo é um deles, é fato. Porque muitos dizem, eu já falei isso em outro vídeo inclusive, que o dízimo já era praticado antes, então não era atributo da lei por Abraão, mas não era. O dízimo praticado por Abraão foi despojo de guerra, que ele deu ao rei Melquisedeque, não era uma lei. Abraão fez uma vez e não fez mais, não cita mais isso. Então não era uma lei, algo que era anual, ou, né, como na lei de Moisés era anual. Hoje em dia é mensal, mas na lei de Moisés era anual, ou de 3 em 3 anos, dependendo.
Então agora, em relação a Abraão, ele deu uma vez os despojos de guerra para Melquisedeque, e Jacó, quando teve a visão da escada lá, disse que daria o dízimo, mas não se tem notícia do que ele deu. Então não foi instituído como lei. O dízimo passa a ser instituído como lei, como uma obrigação, a partir de Moisés, portanto um atributo claro da lei de Moisés. Então vamos lá em Números, que citam coisas da lei. Números 18:30. Como eu sempre lembro, eu tenho que pegar capítulos e versículos, porque senão eu não acabo hoje. Então eu tenho que pegar capítulos e versículos isolados, mas depois vocês peguem para ler tudo, né? Para não ficar nada em dúvida. Então eu vou ler aqui o capítulo 18, versículo 30 de Números. E diz assim: 18:30. Vamos lá. Portanto lhe dirás, quando fizerdes oferta alçada do melhor dos dízimos, será ela computada aos levitas, como a novidade da eira e como a novidade do largar. Porque o que aconteceu naquela época? Isso muita gente sabe, mas não custa lembrar. Quando as 12 tribos receberam lá, invadiram a terra de Canaã, né? E conquistaram lá a terra de Canaã, a terra prometida, né? Através de Josué. Eles foram o único das 12 tribos, né? Dos filhos de Jacó, que não receberam herança de terra. Foram os levitas. Eles cuidavam das coisas, né? Lá do tabernáculo, da arca. Então, como eles não receberam herança de terra, cada tribo tinha que tirar lá a 10ª parte do que eles plantavam, né? Das tribos que receberam herança, que receberam terra, e tinham que levar para a tribo de Levi. Tanto que está aqui dizendo bem claro que era aos levitas que deveriam levar isso em relação até a oferta alçada, né? Mas tem também sobre dízimo, entendeu? Aqui é a oferta alçada, então aos levitas. Tanto dízimo quanto em Levítico fala sobre dízimo. Essa 10ª parte que cada tribo tinha que levar. Depois eu vou chegar nessa parte. Mas, então, todo mundo sabe, é claro, que segundo a lei de Moisés, os levitas tinham esse direito de tomar o dízimo. Nenhuma outra tribo, nenhuma pessoa de outra tribo poderia tomar o dízimo. Isso seria completamente fora da lei de Moisés. Então, é estranho esse dízimo praticado hoje, porque não existem mais levitas, né? Então, se não existem mais levitas, e é um atributo da lei de Moisés, não tem embasamento nenhum na escritura, qualquer um vai sair tomando dízimo aí. E provando que o dízimo é um atributo da lei, gente, mas antes eu vou só citar o seguinte. Aí muita gente diz, e como é que a igreja, né, vai pagar luz, vai pagar água? Gente, primeiramente, igreja somos nós. Aí sim, o templo de pedra precisa pagar água, precisa pagar luz, vocês querem frequentar o templo de pedra? Beleza. Agora, não pode ser intitulado como dízimo, porque dízimo é um atributo da lei de Moisés, somente para os levitas. Se querem pagar água, pagar luz, cada um vai lá dar um dinheiro para entrar na água, para entrar na luz, já quem quer frequentar esses lugares. Agora, daí atribuir dízimo, 10% do seu salário mensal, para o templo de pedra, isso é completamente fora da realidade da escritura. É fora do modelo completo, porque até lá eles davam anual. E eu vou seguir mais em frente e vou falar mais sobre isso. Então isso aí é surreal. Você tirar 10% do seu salário em dinheiro e dar como uma obrigação, como se o dízimo fosse algo de obrigação para nós. Aquilo era somente para a lei de Moisés, para os israelitas,
e somente os judeus, os levitas poderiam tomar. Agora, se o cara quer frequentar um templo de pedra, e aí a partir daí ele quer ajudar a pagar uma luz, pagar uma água, a comprar uma cadeira, a construir um muro, isso aí não pode ser chamado de dízimo. Porque dízimo somente os levitas tinham esse direito de tomar o dízimo. Isso é bem claro na escritura. E mais tarde eu vou... Bem, provado que o dízimo ele é um atributo da lei, isso todo mundo sabe, ele passou a ser obrigação a partir de Moisés, a partir da lei de Moisés, como está em Levítico, como está em vários lugares, Deuteronômio, depois eu vou lá, firme em Deuteronômio, mas aí eu vou deixar para depois. É comprovado que é um atributo da lei, eu sou obrigado a ir em Paulo, porque Paulo é bem claro quanto às coisas da lei. Então ele é bem claro, eu já citei até algumas passagens aqui em outro vídeo, mas eu não tenho como passar batido sobre Gálatas 2:19, que diz assim, Gálatas 2:19, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para o Criador. Então Paulo ele é claríssimo. Gálatas 2:19 ele diz, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para o Criador. Então, você não vê Paulo, por exemplo, praticando dízimo. Por quê? Porque após a morte do Salvador, ele morreu para a lei. Como ele diz aqui agora para confirmar em Gálatas 2:21. Não faço nula a graça do Criador. Foi quando o Salvador morreu por nós. Vem o período da graça. Se a justiça, aí ele fala, não faço nula a graça do Criador. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo o Salvador morreu em vão. Logo o Messias morreu em vão. Então não faço nula a graça do Criador. Porque se a justiça vem mediante a lei, qualquer atributo da lei, qualquer coisa que você faz da lei, se você fizer, segue-se que o Messias morreu em vão. O nosso Salvador morreu em vão por nós. Então fazer qualquer atributo da lei, você está atestando que o Messias morreu em vão. Você está querendo complementar um trabalho que foi perfeito, que foi o sacrifício único. E perante esse sacrifício, se nós crermos, já estamos salvos. Agora, as pessoas querem complementar, dando dízimo, dando oferta, indo a um tempo de pedra, indo cantar, indo bater palma. Então, querem complementar um sacrifício que foi perfeito por nós, como Paulo diz aqui. E aí, com certeza tem que ir no 3, porque também esse não pode deixar de ir. 3:10, Gálatas 3:10, mais uma vez Paulo falando. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Claro, mas é fato você entender que praticar um ato da lei está debaixo de maldição, porque é como ele falou, é como se o Messias tivesse morrido em vão, você está testando isso, então isso é maldito, com certeza. Aí ele fala, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Porque se você fizer uma, dá dízimo, e não fazer as outras 600 e pouca, que como eu já falei no primeiro, tem vários atributos da lei que são coisas assim surreais para nós hoje. Como depois que você dorme com a sua mulher, né, tem lá relações, você tem que ficar 7 dias longe, você tem que se banhar à tarde. Quando a mulher tem ciclo menstrual, ela tem que ficar 7 dias também, sem ninguém tocar, sem ninguém tocar nas roupas. Tem atributos da lei assim terrível, de apedrejamento, de morte, que ninguém pratica. Então se fizer um, segundo Paulo, tem que fazer todos. Entendeu? Então as pessoas não fazem, só fazem um dízimo. A mesma coisa, se fizer a circuncisão, tem que fazer todos os outros. Aí vai ter que fazer, se der o dízimo, tem que fazer a circuncisão, tem que fazer, senão está debaixo de maldição. Entendeu? Aí ele diz aqui, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, por conta disso. É evidente, aí ele vem no 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante do Criador, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Agora vem aqui no 13, maravilhoso.
O Messias nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha só, o Messias, ao morrer, ele nos resgatou da maldição daquela lei, cujo um atributo dela era o dízimo. Ele já nos resgatou daqui. Depois da morte dele, isso acabou. Como diz Paulo. Entendeu? Então ele fala, o Salvador nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Agora, se você faz, por isso que ele diz, que se ele nos resgatou da maldição da lei, e você faz um atributo da lei, ele morreu em vão. Você está testando que ele morreu por você em vão. Está tentando complementar um trabalho que ele fez que foi perfeito. Entendeu? E aí as pessoas têm várias, ela vai falar várias coisas. Ah, como é que vai pregar o evangelho? Gente, se não, eu canso de dizer isso. Se não fossem essas religiões que prenderam o gado no aprisco, e ali só eles ouvem a palavra da forma que eles querem passar, se não fosse isso, o ide e pregar o evangelho a toda criatura já teria acontecido, como Paulo fazia. Ele ia pregar, ele não tinha nenhum tempo para ele receber as pessoas. Então, se cada um chegasse e falasse um para o outro, falasse e outro falasse, isso ia ser uma bola de neve, já teria sido, o evangelho já teria sido proliferado em todo mundo. Mas o que prendeu justamente o evangelho de ser proliferado no mundo foi Constantino, quando fundou a religião católica e aprisionou o conhecimento dentro de um local pequeno, de um aprisco. Entendeu? E a partir daí Lutero quis reformar o irreformável. E aí vem só piorando. Aí separou a igreja anglicana, ortodoxa. Entendeu? E veio muçulmana, aí veio tudo. Então é a religião que prende da palavra não ser. Porque se fosse desde o início, indo de boca em boca, um passando para o outro, um passando para o outro, passando para um, passando para ia virar uma proliferação, ia ser pregado. Então, não vem dizer que precisa, para pregar o evangelho de tempo de pedra, que isso aí é história, é mentira. Não era esse o modelo de Paulo, não era esse o modelo de Pedro, não era esse o modelo de Tiago, de João, de nenhum deles. Praticavam, entendeu? Ensinar o evangelho dessa forma, aprisionando as pessoas num tempo de pedra. Isso não existe. Mas então falar que o dízimo serve para isso, então, sabe, nem o dízimo, né? Porque, como eu falei, o dízimo era para os levitas, para a tribo de Levi, uma lei de Moisés que não tem nada a ver conosco. Isso é fato. Ah, o cara, aí vai de cada um. Ah, eu quero frequentar um templo de pedra. Se dane, eu me sinto bem lá, eu estando lá eu não faço besteira, como muita gente faz. Ah, porque eu fazia muita besteira, agora eu estou lá eu não faço. Mas eu vejo um monte que vai, depois volta, começa a fazer besteira de novo, e volta de novo, fica nesse vai e vem. Porque, infelizmente, a verdade eu tenho que dizer. Se você tem como bengala para se apoiar o templo de pedra, para você não fazer besteira, é porque você não foi liberto pela verdade. Porque o que liberta é o Salvador, é o Messias, não é o templo de pedra. Entendeu? Pelo contrário. Então o que nos liberta é o Salvador, não é tempo de pedra algum. Então se você tem como bengala para não fazer besteira, para não fazer qualquer coisa, tudo bem, continua no seu tempo de pedra lá, mas saiba que você não foi liberto pela verdade. Porque daquela água, como ele diz, aquele que bebe da água que eu der, nunca mais terá sede. Então o cara é liberto e ponto final. Não tem que estar bebendo toda hora, em todo lugar, aos domingos, às quartas. Ele bebe uma vez, ele jorra, segundo o próprio Salvador diz. Ele jorra essa água para a vida eterna. Então ele jorra. Ele bebe hoje, ele já passa por outro jorrando, o outro já passa e vai embora. É aqueles que recebem, né? Como Paulo disse, é que tem o Espírito. Bem, gente, então Paulo diz o tempo todo sobre a lei, que qualquer um que fizer um atributo da lei está debaixo de maldição. Como diz aqui. Que o Salvador, que todo aquele que faz um atributo da lei, ele atesta que o Salvador morreu em vão. Então o dízimo é um atributo da lei. Agora, quem quer fazer, faça, né? Não sou eu para julgar. Mas isso aqui é o que está na Escritura, não sou eu que estou dizendo. Agora,
vamos ver agora quem nós temos como exemplo aqui na Escritura. O Salvador nunca recebeu o dízimo. Ele que morreu por nós, né, que de repente deveria, teria esse direito. Ele sabia, não recebeu porque ele sabia que ele não tinha esse direito, por não ser da tribo de Levi, por ele ser da tribo de Judá. Então ele jamais receberia o dízimo, né, segundo a lei de Moisés, porque ele veio para cumprir a lei, entendeu? Mas cumprir a lei em vida, após a morte dele, como Paulo diz, ele nos resgatou da maldição da lei, pela morte. Então a lei, toda a lei se cumpre nele. Então o que acontece? Ele não serve, então, ele claro que nunca recebeu, mas Paulo, né, que depois ele, né, ele se converteu ao Evangelho e começou a... Então ele é um bom exemplo para a gente saber. Paulo então recebia dízimo, será? Recebia oferta, recebia essas coisas? Vamos ver o que ele diz? Então vamos lá em 2 Coríntios 11. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 7 e 8, 7 e 8. Vamos lá. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho do Criador. Paulo serve como parâmetro para a gente analisar. Se ele diz, de graça vos anunciei o Evangelho do Criador. Acaso a outras igrejas despojei? Igreja que ele fala é pessoas, tá? Porque as pessoas cimam de atrelar a igreja ao templo de pedra, né? Mas o templo de pedra não é igreja, a igreja somos nós. Então outras igrejas, ele diz outras pessoas, outros irmãos. Acaso a outras igrejas, onde fosse a outras pessoas, despojei, recebendo delas salário para vos servir? É sensacional, gente. Aí Paulo está respondendo. Por acaso a outras igrejas despojei, recebendo deles salário para vos servir? Então, gente, Paulo nunca despojou nada de ninguém. Ele anunciava o Evangelho gratuitamente, como ele mesmo diz, não sei o que eu estou dizendo. Então, se ele não tinha um templo de pedra, né, para as pessoas irem lá, ele que ia até as pessoas, anunciava o Evangelho gratuitamente, de graça, como ele diz aqui, e nunca despojou nada de ninguém. Que direito esses homens têm, gente, de ainda despojar e ainda dizer que é dízimo, que é bíblico? Claro que o dízimo é bíblico, lá para a lei de Moisés, para a tribo de Levi. Paulo jamais receberia dízimo de alguém, porque ele, tendo ciência que ele era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim em primeiro lugar, não teria esse direito. Segundo lugar, porque ele já tinha se libertado da maldição da lei, então ele não ia fazer jamais nenhum atributo da lei. Então, por esses dois motivos. O primeiro, por ele ter consciência que ele era da tribo de Benjamim, não teria esse direito de receber o dízimo, somente da tribo de Levi. E segundo, ele jamais despojaria, ou ele cobraria, receber salário por isso, por anunciar o Evangelho, porque ele se resgatou, ainda mais com relação ao dízimo, porque ele se libertou da maldição da lei. E o dízimo é um atributo da lei. Esses são os dois motivos. E não está só aí. Agora a gente vai em 2 Tessalonicenses, não sou eu que estou dizendo, é Paulo. 2 Tessalonicenses 3. Vamos ver o que ele diz no 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Ele diz: nem comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor e fadiga trabalhávamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Sensacional. Ele diz, nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes, com labor e fadiga, trabalhávamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo dizendo que trabalhava para comer o pão. Ele não comia pão de ninguém. Ele diz aqui bem claro. Porque quando ainda estávamos convosco, agora no versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos. Se alguém não quer trabalhar,
também não coma. Então Paulo, a gente tem que seguir, a gente tem que seguir o exemplo do Salvador, mas Paulo é um homem de grande confiança. Ele diz, porque quando ainda estava convosco, isto vos mandamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, com fadiga, ele trabalhava para poder comer o pão dele, não pegava pão de ninguém não, nunca despojou nada de ninguém, anunciava o evangelho gratuitamente. Bem, gente, isso segundo Paulo, né? Mas tem quem queira, se Paulo, essas pessoas, ele não despojava, como é que esses homens vão despojar? Eu não entendo. Mas não estou julgando ninguém, quem quiser, que dê. O objetivo aqui é falar do dízimo segundo as Escrituras. Então, Paulo está explicando aqui. Agora eu vou dar exemplos bem claros, porque hoje o modelo de dízimo é bem diferente da Escritura, né, daquela época. Porque hoje o dízimo ele é dinheiro, a pessoa recebe o salário e dá 10% do salário lá para o líder religioso dele, seja padre, seja pastor, que nem sonhando são da tribo de Levi, mas eles exigem o dízimo lá, como se fosse bíblico, né? É bíblico, como eu sempre digo, é bíblico, mas para os levitas, para aquele povo, para aquela lei daquela época que já foi, para aquela lei daquela época que já foi superada com a morte do Salvador. Então, esse é o único atributo da lei que eles usam, é o dízimo. Ninguém faz circuncisão, ninguém faz aqueles outros 600 e poucos preceitos nenhum. O dízimo, inclusive pelo interesse, é o único que é praticado. Então, nesse modelo atual, o dízimo ele é dinheiro, né? Dinheiro, você recebe o salário lá, o cara recebe o salário e mensalmente. Então vamos ver essa diferença, né? Lá, o dízimo nunca foi dinheiro na escritura inteira. O dízimo jamais foi dinheiro. A pessoa fala, por que não tinha dinheiro? Tinha dinheiro sim. Tinha dinheiro. Eu vou provar que tinha dinheiro. Então por que nunca foi dinheiro o dízimo? Lá na lei de Moisés. E eu só tinha dízimo na lei de Moisés, então nunca foi dinheiro na escritura inteira. Se tinha dinheiro, poderia ser, ué. Eles podiam chegar, traz dinheiro aqui para a tribo de Levi. Mas nunca foi. Sempre foi o que dava na terra, alimento. Entendeu? Já ofertas alçadas para a tribo de Levi, não era, já podia ser carneiro, né? Boi, essas coisas. Mas dízimo na lei era o que dava na terra, né? Então, vamos lá para... Agora eu vou dizer o seguinte. Então, eu vou num capítulo, num versículo aqui, que vai responder se dízimo é dinheiro. Aqui é claro que dízimo não é dinheiro, nunca foi autorizado a ser dinheiro, em hipótese alguma. E agora eu vou dizer o porquê. Nós vamos em Deuteronômio 14, 24. Por que o dízimo não pode ser dinheiro? Ele fala aqui sobre o dízimo, depois você pode ler tudo, mas eu não vou ler tudo. Ele diz aqui, inclusive eu vou ler o 22. Agora só, para você ver que não é dinheiro. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Portanto, é bem claro que dízimo é semente, é da plantação, segundo a lei, né? E segundo e ponto final. Então, certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Correto? Então já está dizendo aqui que é semente. Mas a cada ano, hoje em dia é mensal e é dinheiro. Naquela época era semente e era anual, né? As coisas que brotavam na semente. Aí diz,
Aí agora que a gente percebe que se poderia ser dinheiro ou não. Mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos, então o que acontece? Se uma tribo morasse muito longe do local onde tinha que levar para os levitas, né? O dízimo lá para Jerusalém. Então, mas se o caminho te for tão comprido que não possa levar os dízimos, por estar longe do lugar que o Criador escolheu, que foi Jerusalém para os levitas, então vende-os, está aqui. Olha o que manda fazer. Vende-os, ata o dinheiro na tua mão. Aí nessa hora é que eu fico intrigado. Se o cara não tinha como carregar o dízimo, a tribo morava muito longe lá dos levitas, né? Lá de Jerusalém. Aí, vamos botar aqui, é o que está dizendo aqui. Aí a safra foi muito grande, ela não tinha como carregar. Aí o Criador podia chegar e falar assim, né? Segundo a lei aqui. Então você pega a sua plantação, vende, como ele mandou, né? Pega o dinheiro e entrega lá para os levitas. Entrega lá para o sacerdote o dinheiro. Mas ele não manda fazer isso. Olha o que ele manda fazer. Né? Quando seu caminho for longo, por estar longe, né? Aí tal, porque o Criador tiver te abençoado, né? Com muita safra, aqui, estou dizendo aqui. Então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Criador escolher. E aquele dinheiro dará ao sacerdote, aquele dinheiro, e aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, cachaça, e por tudo que te pedir a tua alma. Comerás ali, perante o Criador, e te regozijarás tu e a tua casa, tu e os teus irmãos. Então, nessa hora, o Criador não podia chegar, acabou, a safra foi muito grande, te abençoei, não tem como você carregar para lá. Pega o dinheiro e entrega para o levita, para o sacerdote. Não, ele jamais mandou entregar o dinheiro, ele mandou, está escrito aqui, Deuteronômio 14, você vai ler, do 24 ao 26. Aqui, ó. Então vende-os, no 25. Então vende-os, ata o dinheiro em tua mão e vai ao lugar que o Senhor, que o Criador escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que te desejares. Não entrega o sacerdote dinheiro, não. Não entrega ele, não. Segundo aqui a lei. Por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte. E por tudo que te pedir tua alma. Comerás ali perante o Criador e te regozijarás, ficarás alegre, tu e teus irmãos. Era isso que ele mandava fazer. Ele não mandava... Se dízimo fosse dinheiro, se o dinheiro fosse agradável aos olhos do Criador, ele mandava vender os alimentos e entregar na mão do sacerdote dinheiro. Aqui, já nessa época já tinha dinheiro. E aquele dinheiro, nessa época já tinha dinheiro. Então não vem dizendo naquela época o dízimo era alimento porque não tinha dinheiro. Tinha sim. Aqui, ó. Vende. E aquele dinheiro, Deuteronômio 14, 26. E aquele dinheiro darás por tudo que desejarem. Bebida forte, cachaça, boi, vinho, vai beber e comer com seus irmãos. Mas não dá o dinheiro na mão do sacerdote. Olha, o Criador jamais... Eu tenho uma impressão muito grande que dinheiro não é bom aos olhos do Criador. Sabe? Esses sacerdotes cobram dinheiro, 10% do salário dos outros. Mas eu tenho esses sacerdotes aí, né, de hoje, né? Mas eu tenho uma impressão muito grande que o Criador, assim, não atura dinheiro. Eu separei algumas coisas aqui que justamente provam isso. José foi vendido pelos irmãos, né, por Egito, por 20 ciclos de prata, segundo a Escritura. Então, muitas covardias na Escritura foi por dinheiro. Você vê que José foi vendido pelos irmãos, uma covardia terrível, por 20 ciclos de prata, dinheiro, 20 moedas de prata. Olha, na época de José já tinha dinheiro. E eles falam que não dava dízimo de dinheiro na época porque não tinha dinheiro, ele tinha dinheiro. E José, antes dessa lei de Moisés ainda, já tinha dinheiro. O Salvador, aquele que morreu por nós, ele foi vendido por Judas, por 30 moedas de prata. Incrível, né, cara? Incrível. Você vê que até o Salvador, aquele que morreu por nós, o Messias,
ele foi vendido covardemente por Judas por dinheiro. Você pode ver que o dinheiro é terrível na escritura. O Criador não... Então como é que esses homens, com que autoridade eles pedem seu dinheiro? 10% do seu salário. É muito estranho. Quando perguntaram ao Salvador, eles querendo tentar o Salvador, né? Para dizer que ele era contra o... Aí disseram para ele assim: Roma está cobrando muito imposto. A gente deve pagar imposto a Roma? Aí ele é bem claro em dizer, em separar as coisas, né? De quem é o rosto que está aí nessa efígie, né, na moeda. Na moeda, no dinheiro. Aí o pessoal falou, é César. Aí ele, então dê a César o que é de César, dinheiro. E a Deus o que é de Deus, que não é dinheiro. Entende? Ele separou bem claro. De quem é o que está nessa moeda aí? É de César. Então dê a César o que é de César. E ao Criador o que é do Criador. Que não é aquela moeda, que não é dinheiro. Então ele separou bem separado. Assim, nem os levitas podiam pegar dinheiro. O Criador jamais autorizou isso. Que o dízimo é dinheiro, não tem como. Aí ele diz aqui, como... Agora nós vamos em outra parte da escritura que fala sobre dinheiro, que é muito interessante também. Outra parte da escritura que fala sobre dinheiro é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos no versículo 5. Diz aqui, ó: disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e muitas vezes concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Aí aqui Paulo escrevendo a Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem do Criador, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Bem, gente, aqui está bem claro que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Na escritura você vê, de ponta a ponta está dizendo isso. O Criador, nem na lei ele não aceitava dinheiro para os sacerdotes. Nem na época que se tinha figura sacerdotal antes da morte do Salvador, não, que era dízimo segundo a lei de Moisés, os sacerdotes não podiam pegar dinheiro. Os de hoje em dia pegam dinheiro, pegam tudo. Pega o que eles querem, né? Pega dinheiro no dízimo, nas ofertas, né? Sem autoridade nenhuma, sem embasamento na escritura nenhum. Então o Salvador fala, né? Juntai tesouro no céu, onde a traça não consome. Mas essa teologia da prosperidade aí, e não é só o protestantismo, todas as religiões visa isso, visa dinheiro. Então vamos em Tiago agora, capítulo 5. Também ele diz uma coisa interessante. Tiago capítulo 5. E agora vós, ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão ruídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes com fogo, entesourastes para os últimos dias. Então toda vez que fala em dinheiro, cara, é só massacre, não é coisa... Segundo a escritura, cara, os homens do Criador não é coisa boa mesmo. Então, como que esses homens pedem dinheiro hoje, né? Alegando ser dízimo, que nunca foi dinheiro,
Como que esses homens fazem isso? É o que eu falo. A pessoa quiser dar dinheiro, quiser frequentar um tempo de pedra, ela quiser fazer o que ela quiser, ela dá vontade dela. Entendeu? Mas dizer que aquilo é dízimo, é para fazer, isso aí está bem claro na escritura. Dízimo 10% do salário mensalmente. Esse modelo de dízimo é deles, é teologia louca deles, é coisa deles. Agora, embasamento na escritura não tem nenhum, como foi comprovado aqui até agora. Não tem como. Não tem embasamento nenhum, a pessoa faz o que quiser da vida dela. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas que tem, se tem embasamento na escritura ou não, está provado que não. Agora eu vou ler Malaquias 3,10 para, mais uma vez, provar se dízimo é dinheiro. Porque essa tenho certeza que todo mundo conhece, Malaquias 3,10. Porque isso aí todo dia, né, no culto, seja em qualquer local, fala de Malaquias 3,10. Né? Vamos lá em Malaquias 3,10. Agora, se não entender, não adianta. Tem que entender. Porque ele só fala isso: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha o que as pessoas, Malaquias 3,10, todo mundo tem isso em mente. Eu já frequentei o sistema religioso e toda vez fala isso. Aí eles não esquecem de falar. Né? Só que eles não falam que aqui, né? Lei de Moisés, era para os levitas, não tinha nada a ver com o modelo que se tem hoje. Né? Aí diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, para que haja dinheiro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Criador, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, chuva, abrir as janelas do céu, porque aquele povo era um povo agricultor, e para eles dizimarem, que era justamente alimento, eles dependiam da chuva. Então por isso que ele dizia: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, correto? Que eu não vos abri as janelas do céu, para mandar o quê? Chuva, que advenha a maior abastança. Também, aí fala aqui, ó, também por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. O que era o devorador, gente? Que devorava tudo, era gafanhoto, era pragas. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o teu fruto antes do tempo, diz o Criador. Falando só em coisas de plantação, era um povo agricultor, dizimava plantação, que eles plantavam, que eles colhiam. Nunca foi dinheiro. Aquele que provar o seu líder religioso, provar você que dizem, era dinheiro. Poxa, cara, você manda para mim pelo meu e-mail onde está escrito isso, porque eu vou ficar muito satisfeito. Mas tem pessoas, porque não havia dinheiro, já provei que era mentira. Inclusive quando não tinha como carregar, não tinha, vem com essa, naquela época não tinha dinheiro. Quando não tinha como carregar, ele vendia, pegava o dinheiro, ia para lá, comprava cachaça, bebida forte e comemorava com os irmãos, comprava comida, bebida forte, comemorava com os levitas lá, com os irmãos levitas. Não vem dizer, ele não mandava entregar nem o dinheiro por levita. Então não vem dizer que não tinha dinheiro naquela época, que é mentira. Se José antes da lei foi vendido por 20 moedas de prata, então dinheiro tinha sim. Só que dízimo nunca foi dinheiro e nunca será. Eles se embasam nisso, da cabeça deles, entendeu? Não da escritura. Agora, faça quem quer, como Paulo diz, como eu provei, é um atributo da lei, como disse, como estava em Deuteronômio, como estava em Números, é um atributo da lei. Segundo Paulo, quem o fizer está debaixo de maldição, não segundo a mim. Quem sou eu para falar alguma coisa? Quem fala por mim é a escritura. Bem, gente, muito obrigado por mais esse vídeo. Eu estou meio cansado, estou muito cansado. Já é madrugada, são mais de 2 horas da manhã. Eu quero agradecer mais uma vez o apoio de todos. E só adiantar o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre a figura sacerdotal. Né? Se nós devemos seguir um mediador. Nós devemos ter um mediador entre o Criador e a nós. Se isso tem base nas escrituras. O próximo vídeo vai ser sobre essa figura sacerdotal aí. E, bem, isso é quase certo que seja isso. Se não for, isso fica para uma outra hora, mas deve ser isso. Então, muito obrigado a todos.
Peço que se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever para ajudar a manter esse trabalho. Não se esqueçam de ver o anúncio até o final. Muito obrigado pelo apoio, por tudo que vocês têm feito por mim. Aí com os e-mails, participando, comentando lá no Google+, também, pessoal do Google+. Muito obrigado por tudo. E é isso aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. E até a próxima.